Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Que bom vê-lo de novo, mesmo nessa manhã fria, oportunidade de estarmos juntos. Seja bem-vindo. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Nós consagramos a Deus esse momento especial, ao louvor da Tua glória. Seja servido a Deus, visitar os nossos corações, as nossas vidas, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, todo este momento que estaremos como família da fé, de mãos dadas, erguendo uma só voz a Deus para reconhecermos a grandiosidade do Teu ser, da Tua salvação na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Com muita reverência, mesmo assentados, vamos ouvir a leitura do Salmo 95, versos de 1 a 6, conforme indicado no nosso auxílio litúrgico. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com cânticos espirituais. Bom dia, irmãos. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor? O primeiro cântico, baseado no Salmo 34, que diz: em todo tempo eu louvarei o Senhor. O nosso louvor a Deus não depende das circunstâncias. A gente louva o Senhor quando a gente está passando pela alegria mais profunda, assim como pela tristeza mais profunda, porque a gente sabe que a maior bênção que o Senhor nos deu é a salvação em Cristo Jesus, em todo tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. No início, em todo tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Quando a glória do Senhor for vista,
por toda vista, em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Próxima canção é uma oração. É uma oração para que a gente se aproxime do Senhor. É uma oração que nos compromete, porque a gente diz: Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu quero desfrutar da Tua presença. A gente sabe que ser cristão não é simplesmente adotar certas doutrinas e certos dogmas. É muito mais do que isso. Ser cristão é ter um relacionamento vivo, verdadeiro, profundo, íntimo com o nosso Senhor Jesus. E essa canção fala disso. Eu quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Não quero apenas dar-Te o meu louvor, quero ser adorador. Quero mergulhar. Eu quero mergulhar no Teu amor, ser Tua habitação pra sempre. Eu quero me achegar bem junto a Ti e pra sempre Te adorar. Eu quero estar contigo, desfrutar de Tua presença, beber da Tua fonte, do fluir de Tua vida. Em Tua presença é onde sempre quero estar. Somente quero estar. Eu quero estar onde Tu estás. Ó Senhor, Tu és minha força e minha canção. Desejo Tua presença, mais que tudo quero a Ti. Eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar no Teu amor, ser Tua habitação pra sempre. Eu quero me achegar bem junto a Ti e pra sempre Te adorar. Eu quero estar contigo, desfrutar de Tua presença, beber da Tua fonte, do fluir de Tua vida. Em Tua presença
somente quero estar. Eu quero estar onde tu estás. Somente quero estar. Eu quero estar onde tu estás. Somente quero estar. Eu quero estar onde tu estás. Vamos orar. Deus amado, é na Tua presença que nós nos sentimos agora e nós nos sentimos seguros que Tu estás conosco para conduzir cada momento deste culto, Senhor. Esse culto que é só Teu, esse culto que é preparado por nós, Senhor, mas é para honrar e bendizer o Teu santo nome. O louvor é só para Ti, Senhor. Aceita. É muita singeleza, Senhor, mas Tu tens o maior de todos os corações para nos aceitar com todas as nossas imperfeições, e nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, na Tua presença, no Teu altar, implorando, Senhor, conduze-nos para que nós possamos sair melhores deste culto que fazemos em Teu nome, para louvar e bendizer o Teu nome, mas nós precisamos sair melhores dele, para que nós possamos sair propagando a Tua palavra, propagando as Tuas verdades. Permite, Senhor, que cada um que está aqui, que cada família aqui representada, receba, Senhor, no seu coração a Tua presença tão forte, de tal maneira que possam, Senhor, estar falando das Tuas verdades para todos aqueles que se cercam deles. Permite, Senhor, que aquilo que fazemos seja só para a Tua honra e glória, porque oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Meus amados irmãos, graça e paz, que bom estar nessa terra fria, gostosa, que a gente pode botar um casaco. Passei uma semana horrível, terrível, 30 graus, mas de paletó e gravata, né? Eu só via o mar quando eu voltava da reunião assim, já era noite assim, a lua quando deixava a gente via.
mas eu quero aqui agradecer aos irmãos o apoio, mensagens recebidas por vários meios, as orações acima de tudo. O povo presbiteriano em todo o Brasil estava orando pela nossa Assembleia Geral, e eu quero dizer, nossas orações foram atendidas. Deus abençoou profundamente a nossa igreja, reunida em Supremo Concílio, desde o último dia 19, estávamos com cerca de 1.200 deputados dos 318 presbitérios do Brasil, e além deles, muitos visitantes, delegações estrangeiras, tudo correu bem, não tivemos maiores incidentes, a não ser o fato de que tanta matéria, foi um recorde, nós recebemos 850 documentos para deliberar, e como já era previsível, no prazo de 5 dias de plenários extenuantes, nós só conseguimos chegar a cerca de 700 documentos, então ainda restou 150 para nós deliberarmos, razão pela qual já está convocado um Supremo Concílio Extraordinário para o mês de novembro. Então continuamos pedindo as orações dos irmãos para esta reta de chegada, mas foi em clima de amor cristão, de muita seriedade, de bastante democracia, que nos ouvemos nessa semana no Supremo Concílio. E graças a Deus que tem abençoado profundamente a nossa igreja. Eu estou chegando literalmente agora há pouco, cheguei da noite inteira viajando para descansar só um pouquinho. Eu acho que as nossas informações aqui já nos dão conta das nossas atividades, aí terminando o recesso de férias, mas nós retomamos nesta semana, na quarta-feira, os núcleos familiares com reunião conjunta no templo às 20 horas. E já na outra semana, no próximo boletim, nós vamos ter as escalas dos nossos diversos grupos funcionando nas casas. O presbítero Paulo Henrique tem um recado para dar da Escola Dominical, que hoje também encerrou o seu período de férias e volta a semana que vem já no período regular. Executiva da SAF, eu estou vendo aqui, é bom reforçar, que está se aproximando da comemoração dos seus 100 anos, tivemos com a presidente nacional, com a secretária-geral, que confirmaram a sua presença aqui conosco no dia 9 de agosto. Paulo Henrique. Bom dia, igreja, graça e paz. Eu, com muita alegria, estou aqui falando sobre a nossa querida Escola Dominical. Nós tivemos no mês de julho, de forma tradicional, as classes conjuntas, com algumas das classes regulares sendo representadas, e foi uma bênção realmente. A presença de vocês, que são a razão dessa escola, foi maciça. Cada professor, cada escola fez o seu marketing, divulgou a sua classe, mas em um ambiente muito, muito gostoso. Então eu estou olhando para você que não frequenta a nossa escola, por favor, venha, nos procure a mim, os pastores, qualquer membro dessa igreja que tenha um conhecimento da Escola Dominical, venham participar, é muito importante para nós, é uma bênção na nossa escola, e a partir da semana que vem, nós estamos com as classes regulares. Nós estamos esperando por vocês e que Deus os abençoe. Aproveito para agradecer a todos os professores, que colaboraram com essa classe conjunta, e dizer também que as classes regulares, elas pararam nesse mês para um processo de refrigério, de reestruturação, de mudança de estratégias, enfim, continuo orando pelas classes e pelos nossos professores. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Paulo. Nós queremos acolher a todos que estão conosco. Eu queria muito especialmente saudar o reverendo Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que será o pregador desta manhã. Também a sua esposa, a Cláudia, eu queria que ela ficasse em pé, que está ali atrás. Sejam muito bem-vindos, querido casal, obrigado pela sua querida companhia aqui. Também queria acolher aqui a Marina e o seu esposo, que eu esqueci o nome. Rion. E o vovô está todo feliz, foi casá-los lá na França, né? Fica em pé, faz favor, a Marina é nossa, mas o Rion ele é francês, mas já está aprendendo a falar bem português. Ele disse bom dia para mim, sem dizer bonjour, né? Tá ótimo, né? Pode sentar. Também eu estou vendo a Tati aqui na frente, vindo com os colombianos, né? Os colombianos, que bom estarem aqui. E outros que eu não estou vendo, mas eu queria que todos os irmãos colocassem, todos os irmãos que estão nos visitando pela primeira vez, se colocassem em pé, para nós podermos reconhecer
a quem está aqui nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, fique em pé. A Junta Diaconal tem uma singela lembrança para dar a você. Rion, sem dúvida, lá atrás tem gente, lá atrás tem mais gente. Dá um abraço aí quem está pertinho de você, meu irmão, para acolhê-lo em nome do pastor da igreja, do conselho, da nossa liderança. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no profeta Isaías, porque o Senhor nos convida a adorá-lo, mas também nos convida a reconhecer a nossa finitude, os nossos pecados e confessarmos diante do Senhor a necessidade que temos de que Ele nos purifique, que Ele nos lave, que Ele nos restaure, que Ele nos renove. Vamos proceder à leitura bíblica nesse momento. O texto bíblico nós vamos ler do verso 16 ao 20, Isaías capítulo 1, 16 a 20. Vamos colocar-nos em pé e a uma só voz ler esta porção. Começamos no 16 e vamos até o 20, todos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos assentar, vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. Contritos, o Senhor não rejeita o coração compungido e contrito. Ele o acolhe e na sinceridade dos nossos corações confessemos os nossos pecados. Ó Senhor, saponáceos e produtos de higiene corporal não nos lavam dos nossos pecados. Não há desodorante e perfume que mude o nosso odor pecador. Mas a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, o
perfeito sacrifício de Jesus, o sangue precioso do nosso Salvador, nos traz eternal salvação. Lava-nos, purifica-nos, portanto, ó Deus, dos nossos pecados. Sejam aqueles, ó Deus, que deliberadamente cometemos e produziram resultados tão funestos, sejam aqueles, ó Deus, que foram produzidos pela nossa mais absoluta omissão. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa indiferença. Diante de um quadro apresentado pelo profeta, Senhor, de que de um lado devemos deixar de fazer o mal e de outro não podemos deixar de fazer o bem. E queremos aqui reconhecer, ó Pai, a necessidade daqueles que sofrem, daqueles que padecem, que precisam da verdade, da justiça, do carinho, da atenção, os menos favorecidos. Faze-nos ir na sua direção. Dá-nos, ó Deus, a percepção de que o Senhor nos quer em ação, dinâmicos, atuando para debelar o mal, a miséria, a fragilidade, Senhor, que nos cerca. Dá-nos, ó Deus, a aventura de sermos realmente um exército valoroso a proclamar todos os valores do Teu reino. Assim te pedimos, Senhor, te agradecemos e queremos aqui exercitar a nossa condição de família de Jesus, o corpo de Cristo aqui reunido, debaixo do mesmo Pai Celestial, orando unânimes nas palavras que Jesus nos ensinou, todos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 35. O apóstolo João assim nos diz: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Semeadura. Muitas vezes nós olhamos e não vemos, porque essa percepção tem que ser espiritual. O texto diz que os discípulos olhavam e diziam: há 4 meses ainda para a ceifa, para a colheita. E Jesus dizia: ergam os vossos olhos, porque os campos já estão brancos. A Bíblia diz para a gente a respeito da lei da semeadura e da colheita: quem pouco semeia, pouco também colherá. O desafio da palavra de Deus não é apenas uma semeadura espiritual, mas é uma semeadura pela fé. Nós convidamos você agora para entregar o seu dízimo, a sua oferta, para fazer a sua semeadura na parte financeira, no investimento da obra do Senhor, que era propriamente aquilo que Jesus estava se referindo naquele momento, quando dizia que os campos já branquejam. Enquanto nós estaremos entoando o hino de número 282, os diáconos da igreja estarão recolhendo os dízimos. E você que separou também a sua oferta para ação social, oferta para missões, oferta para uma área específica da igreja, poderá também encaminhá-la nesse momento. Todos marchemos desse grande
As crianças podem vir à frente. Que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar-lo, confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. As crianças podem vir para o culto infantil. Nós vamos agradecer a Deus pelas ofertas, pela semeadura, pelo compromisso de levar essa luz ao mundo inteiro, inclusive também a essa janela 3x14 das crianças, dos infantis. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, pela alegria de estarmos reunidos na tua casa, por esse tempo de adoração, de louvor e de visitação do Senhor ao coração de cada um de nós. Continua, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, não apenas pela música, não apenas pelas orações, não apenas pela inspiração das mensagens do coral, mas também, acima de tudo, pela tua palavra que encontra guarida nas nossas vidas nessa hora, Pai. Usa o teu servo, reverendo Jeremias, para comunicá-lo aos nossos corações nessa manhã, no culto que ora estamos prestando. Usa também os professores do departamento infantil, que estarão, ó Deus, trabalhando com as crianças, que nestes corações também a semente boa do Evangelho possa encontrar, ó Deus, o lugar certo para germinar e crescer, ó Deus. Consagramos os dízimos e as ofertas ao louvor da tua glória, a dignidade do ser humano, não neste lugar apenas, mas na expansão do teu reino em todo o canto. É a nossa súplica, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Se cobrem de trigo, exultam de alegria, exultam, Satisfação que mais uma vez temos a querida companhia do reverendo Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Quem vai a Belo Horizonte e desce lá no aeroporto de Confins da Terra, né? É longe pra caramba aquele aeroporto, né? Quando vem para o centro da cidade pela Avenida Cristiano Machado, ali pela altura do Hotel Ouro Minas, vai divisar a sua direita o templo da 8ª Igreja Presbiteriana, muito convidativo, sempre conclamando. Agora eu observei ali, porque eu passei muitas vezes esses últimos dias ali, estava inclusive em vários idiomas por causa da Copa ali, chamando as pessoas, né? E já é pastor ali, o quê? Quase 30 anos ali? 33 anos. Nós somos contemporâneos de seminário. Eu estava chegando no seminário, estava concluindo o curso, mas desde então
efetivamos uma sincera e grande amizade e temos caminhado junto em prol do reino de Deus, não só no seio da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, mas em outras frentes também, dentro do mesmo projeto da missão de Deus. Mais uma vez, saúdo a Claudinha e Jeremias, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Então, gente boa, a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Já falei com um dos presbíteros ali que já estou virando arroz de festa aqui nessa amada igreja. Já estive aqui em dezembro e agora estou de novo em julho, olha para você ver. E então a amizade faz essas coisas. E, eu vim para um congresso aqui na PIB, que é um congresso sobre família, que nós reunimos cerca de 1.500 líderes que trabalham com casais e com famílias. E tivemos desde terça-feira até ontem, participamos de uma rede de líderes, que ela tem 100 pastores, chamados os líderes do reino. São pastores que numa eleição que eles fizeram lá, não sei como nem porquê, considerados os líderes do reino. São pastores que têm presença boa na cidade, presença na nação e em outras nações. E de Belo Horizonte tem o pastor Paulo Mazzoni, da IBC, o pastor Márcio Valadão, mais conhecido aí pela Igreja Batista da Lagoinha, e eu, da 8ª Igreja Presbiteriana. Então, por ano, a gente precisa de participar de uma reunião global e dar 2 períodos para encorajar pastores de outros países. Então, tem um encorajamento América, que a gente vai uma vez por ano para esse congresso, especialmente pastores de fala portuguesa, que estão lá plantando igreja, então, uma vez por ano. E uma vez por ano a gente vai ou Europa ou África. E agora, então, começamos a pensar do impacto global e brasileiro que poderíamos ter. Então, nós queremos, nesses próximos 10 anos, alcançar 1 milhão de famílias, para que elas transformem o ambiente social, nesse tempo de tanta ênfase para quebrar a família. Então começamos esse congresso trazendo 1.500 líderes, especialmente aqui do Sudeste, mas veio gente do Goiás. O ano que vem vamos fazer 13 congressos voltados para a liderança de família, e nós começamos então um novo movimento com a liderança jovem. Nós estamos reunindo os pastores jovens que têm impacto no mundo, e o ano que vem nós vamos fazer pelo menos 6 congressos para alcançar 10 mil jovens, porque nós queremos que a nova juventude tenha mais paixão pelo Evangelho do que nós tivemos, seus pais. Então por isso viemos aqui, e aí encontrando com o nosso mestre, pastorzão Juarez, falei, aí conversando, não, prega lá de manhã na nossa primeira igreja. É honra, viu, irmãos? Aí vocês podiam oferecer uma oração por essa família pastoral, não é? Cláudia Maria, eu ali do lado de Claudinha tem o Ciro, o barbudo é o Lucas Davi, Rubia Mara e o Jeremias Júnior. Lucas Davi se casa em setembro, o Ciro vai se casar em abril e o Jeremias Júnior se casou o ano passado. Então, Zeca, muito obrigado aí, viu, que você, quando essa galera era miúda, você abriu sua casa para a gente ter umas férias legais. Que Nosso Senhor te abençoe mais e mais, e o pastor Juarez, que foi, e a Renata, que trataram a gente com pão de ló. E a medida aqui é boa, irmãos, que agora tem o pastor Orlando e a Fabíola, que a gente chega aqui, é bênção demais. Obrigado pelo carinho. Então, se puderem, ore por essa família. Esse aí é o nosso Jeremias Júnior com a sua Gisele. Ore por nós, pelo menos hoje, faça uma oração. O Jeremias Júnior e a Gisele estão imigrando para o Canadá a partir de outubro. Então é um movimento assim de diáspora lá em casa. Está todo mundo mudando, não é? Irmãos, ali um convite aos casais. Todo ano nós temos um congresso de treinamento de casais, formação, restauração de casais. Esse ano é em novembro, num hotel muito bom, lá próximo a Belo Horizonte. O tema é os desafios conjugais nessa era digital, não é? E todo ano, tem 20 anos que nós fazemos um congresso de pastores e líderes. Nesse ano, estamos trazendo um pastor do Egito, um presbiteriano, que é pastor de uma igreja de 7 mil membros, Samer Maurice. E o impacto que essa igreja está tendo no mundo árabe
especialmente através da mídia. Eles têm um programa de estudo bíblico na internet que eles estão atingindo 1 milhão de árabes. E nós temos sido parceiros nesse desafio enorme, que não tem fronteiras, que amarra a internet, a mídia, e como que o Senhor tem usado. Irmãos, é coisa assim que a gente só acredita porque lê a Bíblia, de que nosso Senhor Jesus, recentemente agora, apareceu a um imã, o líder de uma mesquita, e o sujeito não sabe se num sonho, numa visão, viu os cravos, e Jesus dizendo a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse a ele: procure o pastor Samé. O sujeito acordou e disse: eu tenho que achar esse Samé no Egito. Foi lá e descobriu o pastor Samé, ouviu o evangelho, converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem tem evangelizado mais de 100 mil árabes a partir dessa conversão tão espetacular. Então o pastor Samé vai estar compartilhando conosco como é, hein? Samé pregou aqui, olha aqui, os irmãos já conhecem ele mais então, esse santo varão. E Ronaldo Lidório, que é aquela lenda presbiteriana, não é? Já pregou aqui também, várias vezes, não é? E uma bênção, louvado seja Deus. Ô irmãos queridos, onde é que é? Esse aqui. Ali fora tem os DVDs, irmãos, e tem os CDs de mensagem que ainda estão por aí. Quero recomendar para os homens sobre casamento, sexualidade para homens. É uma mensagem a minha que mais vende, é rasgada sobre o assunto. E uma exposição de 1 Coríntios. Não existe igreja perfeita. Os irmãos já ouviram alguém falar assim: temos que voltar à igreja primitiva. Quem já ouviu isso? Levanta a mão assim. Temos que voltar à igreja primitiva. E lá nós vamos conversar sobre isso. Qual igreja primitiva? A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia? Qual igreja primitiva que os irmãos querem voltar? A igreja de Jerusalém do capítulo 2 ou a igreja de Jerusalém do capítulo 5, que Ananias e Safira roubaram a oferta? Não é? Se a moda pega, nós não vamos mais mandar ninguém trazer a oferta aqui, nós vamos mandar entregar na funerária. Porque é entregar e se mentiu, caiu, já enterra lá. Para não dar problema, não é assim? Então, se nós formos, qual é a igreja primitiva? Então não tem igreja perfeita, toda igreja é semelhante, toda igreja tem crente fervoroso e toda igreja tem crente fofoqueiro, toda igreja tem crente generoso e toda igreja tem crente avarento, toda igreja tem casal maravilhoso e toda igreja tem casal encrencado, toda igreja é igual. Por isso, os pastores têm serviço até a volta de Jesus, louvado seja Deus, e os presbíteros também, não estaremos desempregados, louvado seja o Senhor. A propósito, irmãos, ore por mim aí, se puder. Tudo é hoje, você não tem compromisso de continuar orando, você pode orar aí agora. Próximo domingo é a eleição pastoral na nossa igreja. E sou o candidato do conselho, e então, até eu falei com os pastores nossos, nós somos 8 pastores. Falei, domingo que vem não vem aqui também não, acho que vai ficar sem graça. O dia da eleição, eu estou ali na porta dizendo: irmãos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, não é? Aí os nossos pastores dizem: mas nós podemos vir de camiseta escrito, vote no pastor Jeremias. Eu falei: ai de vocês se não votarem, está todo mundo demitido. Então, não é? Muita bênção de Nosso Senhor, está naquela amada igreja, desde 1982. 1982 até 1987, fui pastor auxiliar. 88 e 89 fui um pastor interino, porque o nosso conselho, eu deixei nosso conselho à vontade para ele decidir qual pastor que ele queria. Mas nesse período nós compramos um terreno novo, num novo bairro. E aí então o conselho disse: nós vamos construir lá ou não vamos? Vamos embora? Então o senhor fica aí ao menos 5 anos para tocar essa construção, vamos embora. Nós estávamos com um templo de 250 lugares, construímos um templo para 800 pessoas. Para nós era o trem doido do mundo naquele tempo. Nós reunimos o conselho e dizíamos: onde é que nós vamos pôr as cortinas? Para não dar a impressão que está tudo vazio. A gente tem uma cortina assim, não é? Porque já pensou, 200 em 800 não tem ninguém, não é? Mas hoje, louvado seja o Senhor, pela sua bondade nós temos 5 cultos.
Nós temos um culto às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 7 da noite. Tem o culto das crianças também, tem o culto dos juniores em outro lugar e tem um culto inglês uma vez por mês. É uma festa lá, louvado seja Deus. Então, irmão, não tem jeito. Eu queria ir lá no culto, que hora que eu vou? Qualquer hora, você chega lá, tem um culto. Dia domingo, louvado seja Deus. Se não estiver entrando, não estiver terminando, está começando. Irmãos amados, obrigado, hein? Vamos abrir as escrituras. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, e vamos nos colocar em pé e ler essa porção bíblica tão inspiradora. Nós acabamos de cantar um hino que eu cantei no dia da minha formatura no seminário. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o eterno dom da salvação e do amor profundo que dá o Deus eterno e bom. Irmãos, eu canto esse hino todo mês. Todo mês eu lembro essa letra para mim. A razão que o ministério tem é porque eu preciso proclamar o nome de Jesus, que de sua glória encha toda a terra. E essa é a razão dessa amada igreja, irmãos. Se essa igreja não ganhar almas, ela não está fazendo nada, irmãos. Se nós não formos sal da terra e luz do mundo, nós não estamos fazendo nada, irmãos. Nós estamos divertindo com clube religioso. Mas essa paixão tem estado nessa amada igreja, que ela cresça mais e mais, mais e mais e mais e mais. Amém, irmãos? Então vamos ler essa porção da Escritura. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que o Senhor acrescente graça, sabedoria, compreensão e um coração obediente a cada um de nós, a sua santa palavra. Amém, irmãos? Vamos sentar e vamos orar. Então, queridos irmãos, nem toda pregação traz o impacto que o pregador deseja ou que nós queríamos que trouxesse. O mistério da pregação é que de vez em quando o coração está preparado e qualquer pessoa que pregar você aceita. De vez em quando nós estamos com tanto problema que nós não prestamos atenção em nada. Já teve assim num culto? Eu já tive. Não dá para prestar atenção. Aliás, a gente quer que acabe logo. Mas de vez em quando Deus mistura a palavra dele com a palavra do pregador. E o pregador fala batata, você precisa ouvir maçã, o outro precisa ouvir banana, o outro precisa ouvir tomate, o outro precisa ouvir carambola, o outro precisa ouvir melancia. Cada um escuta o que sua alma precisa. É porque Deus... Aí você sai do culto e diz assim: Deus falou comigo. O pregador pergunta: falou o quê? Falou isso, isso, isso. Ele falou: eu não preguei isso. É porque Deus é o dono da palavra. Louvado seja Deus, irmão. Segunda coisa: ninguém sai igual chegou no culto. Ou você sai melhor ou você sai pior.
Cada vez que Deus fala, se nós não obedecermos, nós endurecemos. Quando nós obedecemos, nós quebrantamos. Quando nós endurecemos, da próxima vez precisa um pregador melhor, precisa um pregador mais ligado com o nosso jeito de ser. E dependendo do culto, chega lá, vê o irmão fulano e diz: o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Nós não estamos abertos, que Deus é que fala. Então, vamos pedir ao Senhor um coração obediente e um ouvido sensível, até para o pregador. Enquanto ele prega, Deus fala com ele. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, te agradecemos muito, porque essa amada igreja tem tido um ministério bíblico forte na palavra e tem sustentado essa igreja. Então, tem muita gratidão pela vida do nosso pastor Juarez, sua equipe pastoral inteira, pelos líderes que ensinam na escola bíblica e os que estão ali se dedicando às crianças. Eu louvo o Senhor pelo compromisso dessa igreja em ser boa mordoma da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Tem misericórdia e permite que nessa hora, ao repartir essa porção da Escritura, eu possa cooperar com o Senhor para cooperar com aquilo de bom e extraordinário que os irmãos têm realizado. Louvado seja o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nem todo mundo que vai ao culto vai buscar a Deus. Nem todo mundo que entra no culto está ligado com Deus. É o que ensina esse texto. Tem uma turma no culto criticando o culto, de acordo com esse texto bíblico. Essa turma está olhando o que é que ele não gosta. Essa turma está buscando quais são os defeitos que o pregador tem. Essa turma está olhando o que é que não confere com o que ele acha bom. Os irmãos veem que é uma cena inusitada. Nós estamos tão acostumados com a Bíblia que é uma cena inusitada. Imagine, irmãos, o culto está correndo aqui, de repente o sujeito abre o teto. Os diáconos não deram conta de pegar o cara antes, não é assim? Primeira coisa que nós precisamos, cadê os diáconos dessa igreja? Não dá questão. Não é assim que nós fazemos? Qualquer interrupção, nós chamamos logo os diáconos. Aliás, parabéns à junta diaconal, viu, irmãos? Estava olhando ali a organização, o zelo, o cuidado, a atenção. Parabéns à junta diaconal. Fiquei assim, fotografei tudo para colar e levar para lá, para nós melhorarmos lá. Louvado seja Deus. Hein? Espera o teto abrir que nós demitimos os diáconos. Não é assim que a gente pensa? Não é? Então, nosso Senhor Jesus, primeiro, ele está numa casa. O Evangelho de Lucas diz que tinha vindo gente de vários lugares. De quem é a casa? Essa é a primeira pergunta. É Cafarnaum. Cafarnaum é a base do ministério de Jesus. Jesus não tinha dinheiro para comprar casa. Mas, no Evangelho de Marcos, diz que Pedro tinha uma casa grande. E Pedro tinha uma sogra em Cafarnaum. Possivelmente é a casa de Pedro. Jesus chegou. Jesus já era conhecido porque no capítulo 1 diz que ele expulsou um demônio na sinagoga, outras pessoas foram curadas, a notícia sobre aquele rabino se espalhou. Quando ele chegou na casa de Pedro, o povo veio. Tem uns pregadores que toda a igreja gosta mais do que os outros. Aqui também tem. Eles gostam de nós, os pastores, mas eles gostam de uns que vêm de fora. Não tem, não? Na nossa igreja, mas tem de com força. Então, o dia que esses vêm de fora, irmãos, não sobra lugar. O povo nosso está todo lá. E aí, irmão, você veio hoje? Claro, pastor Jeremias, fulano está aí. Mas, irmão, não, o senhor está aí toda semana, louvado seja Deus. A vida é assim. Então, Jesus veio muita gente. Jesus está, diz a Bíblia, ensinando a palavra. Aí, está descendo um sujeito no muque. Primeiro caiu uns pedaços do teto na cabeça de alguém. Nós lemos a Bíblia e nós precisamos lembrar como é que as coisas são ao vivo. Então, possivelmente, o Senhor parou o culto, parou a mensagem para ver o que está acontecendo. Todo mundo olhando, o cara desceu aí, o paralítico. Quando o paralítico chegou lá, nosso Senhor falou com ele: meu filho, perdoados são os seus pecados. Umas pessoas que estavam no culto falaram: quem ele acha que ele é? Blasfêmia.
Quem perdoa é Deus, mas tudo no coração. Mas Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus, a Bíblia diz que Jesus é Deus. Os milagres de Jesus provam que Jesus é Deus. Só Deus pode falar, eu sou a ressurreição e a vida, e não está louco. Só Deus pode dizer, as minhas palavras permanecerão e não passarão. É Deus, as palavras dele permanecem. E se Jesus não voltar até o ano 20.014, o pregador de 20.014 vai abrir Marcos capítulo 2 e vai pregar de novo. É eterno, irmãos. Jesus é Deus. Jesus não é uma figura humana, linda, maravilhosa, um bom mestre. Jesus é Deus e você precisa render sua vida a Jesus. Você precisa fazer uma aliança com Jesus e precisa obedecer a Jesus. Quem já converteu e não batizou ainda, tem que tomar essa decisão porque está em desobediência, irmão. Se você converteu, você precisa batizar. Se você converteu, você precisa dar sua profissão de fé, porque você passa a vida inteira e não participa da ceia do Senhor, que reflete sua ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus viu o coração, porque Jesus é assim, ele viu o coração de todo mundo. E ele disse assim, que é mais fácil, eu gosto dessa expressão, irmãos, que é mais fácil? Para Deus tudo é fácil, não tem nada difícil para Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz maravilhas, o Deus que converte o pecador, o Deus que ensina a palavra, o Deus que nos quebranta, o Deus que faz novas todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra, tudo é fácil. E ele disse, o que vocês acham? É mais fácil falar, perdoar, estão seus pecados, ou falar com ele? Pega a sua cama e anda, bora. Então ele diz uma coisa aqui, para que saibais que o Filho do Homem, que expressão é essa? Essa expressão do livro de Daniel. O livro de Daniel diz que Deus vai visitar a terra e o título dele é o Filho do Homem. Entre Malaquias e Mateus são 400 anos. Durante esses 400 anos foi desenvolvida a literatura apocalíptica judaica. E nessa literatura apocalíptica judaica, constantemente foi pegado o conceito de Daniel e foi desenvolvido que Deus vai visitar a terra e é o Filho do Homem que vai estar na terra. Deus vai visitar a terra e a expectativa que esse Filho do Homem viesse é grande. Pois Jesus está dizendo, ele chegou, sou eu mesmo. E ele chegou. Agora imagine, irmãos, Jesus, se hoje fosse nos dias de Jesus, Nosso Senhor entrasse aqui, ninguém ia saber que era ele, enquanto ele não fosse famoso, porque ele era igual a nós mesmos. Nós estamos diferentes aqui porque estamos de paletó e gravata, mas se nós entrássemos assim igual os irmãos vieram. Então Jesus disse, para que saibais que Deus está na terra, eu estou dizendo para ele, você está perdoado e você vai andar. É um negócio fenomenal. De repente, de onde veio essa dinâmica que invadiu a alma, a mente, a fé, que moveu esse sujeito a fazer algum movimento em obediência a Deus, e a coluna dele estalou, não sei se estalou, os nervos se recompuseram, os músculos fortaleceram, e o sujeito embrulhou a maca e falou, galera, bye bye. E o povo diz, nós nunca vimos um negócio desse. E os 4 lá em cima, olha como é que eles estão lá, irmãos. Irmãos, esse texto me apaixona, porque esses 4 amigos fizeram tudo para levar esse amigo aos pés de Jesus. Tudo. Esse é o desafio para essa amada igreja e para a nossa igreja nesse final de ano. Fazer tudo para levar alguém e colocar na frente de Jesus. O que é que você fez no primeiro semestre? Vira a página. Não adianta ficar aqui dizendo, eu devia ter feito, eu devia ter feito. Nós não ficamos assim. Eu devia ter feito, devia ter comido menos, eu devia ter pintado o cabelo, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter visitado minha mãe, eu devia ter visitado meu tio, Parou! O que é que nós vamos fazer de hoje para frente? O que é que nós vamos realizar de hoje para frente? Fazer tudo para que alguém venha e nós o coloquemos na frente de nosso Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, realize algo exponencial. Leve alguém a Cristo nesse segundo semestre. Leve alguém e coloque essa pessoa na frente de nosso Senhor Jesus. Então, aceleradamente, porque culto tem hora para terminar, não é isso, irmãos?
Tem, todo crente tem. Eu vivo falando lá, porque eu conheço os crentes da nossa igreja, eu estou lá há 33 anos, irmãos. Os crentes gostam demais que eu prego. Os da nossa igreja, pelo menos. Eles gostam demais que eu prego. Mas, irmãos, o culto nosso começa às 11 também. Mas dá 11h28, parece que vai começar o arrebatamento. Eles dobram a Bíblia, eles juntam as coisas, põem tudo aqui. E eles não prestam atenção em mais nada. Então, o dia que o culto atrasa um pouco, dá meio-dia, 10, eles não me deram a palavra ainda, eu falo, atenção todo mundo. Quem tem que ir embora, já deu sua oferta? Aleluia. Já fez a oração? Glória a Deus. Vamos orar para você ir embora, para você não cozinhar aqui dentro. Que algumas mulheres cozinham durante o culto. O culto vai demorando, ela começa a pensar, meu Deus, eu não descongelei aqueles bifes, meu Deus. E esse negócio parece que não vai acabar de jeito nenhum. Meu Deus, eu devia ter deixado a maionese só para misturar o negócio. Esqueci disso. Eu fiz a maionese, esqueci fora da geladeira. Meu Deus, será que isso vai azedar? Aí não presta atenção no culto mais. Está cozinhando o culto o dia inteiro. Aí depois pensa assim, dizendo, mas não é possível, esse tem atrasou demais, vou ter que comprar um frango assado. Mas ninguém merece, todo domingo frango assado. Então eu não quero que você cozinhe, tá bom? Então você presta atenção aqui. Tá legal? E a gente acelera aqui, deixa comigo que eu sei que tem que terminar. 12h25. 12h25, onde tiver eu paro. Tá combinado? Então, irmãos, eu quero que você memorize 7 palavras que vão transformar a sua vida e a minha vida e a igreja em qualquer área da vida que eu aprendi com esses 5 amigos. Coragem, companheirismo, compaixão, cooperação, compromisso, criatividade e confiança. Vamos falar 7? 1, 2 e... Coragem, companheirismo, compaixão, cooperação, compromisso, criatividade e confiança. Coragem, irmãos. Esses amigos se reuniram e tiveram que tomar uma decisão corajosa. Como é que tira esse cara desse buraco? Como é que pega esse homem e leva aos pés de Deus? Decisão corajosa. As coisas mais espetaculares da vida envolvem uma decisão de coragem. Você, quem é casal, casado aqui, levanta a mão. Ô irmão, foi corajoso demais tomar essa decisão, não foi não? Você era jovem, os caras hoje estão muito covardes, eles só querem casar depois de 30 anos. É raro casar um com 22, 23. E quando eles tomam a decisão de casar com 23, os pais desanimam eles. Falam, você é muito novo, você é muito... E moço e moça crente tem que casar novo, senão eles começam a transar antes de casar, gente. E eles não casam, a gente está raramente casando um moço ou uma moça virgem. Por quê? Vai demorando. Não tem jeito, namora 5 anos, 6 anos, vão estar pegando na mão? Ah, olha para mim. Coragem de tomar um amigo que está paralítico e não é leve. E leva no muque, não tem esses carrinhos padrão FIFA para levar o cara. Tem que levar no muque. Coragem, porque os embaraços viriam. A casa está cheia e ninguém cede um espaço. Subir com ele no eirado é difícil. Mas eles não pensaram nisso ainda. Porque toda decisão que faz um movimento na vida exige coragem. A gente não sabe de tudo, irmãos. Alguns de nós falam assim, se eu soubesse que seria assim. Você só fala isso porque soube. De vez em quando eu pergunto aos casais, se a moça não puder ter filho, e se você não puder gerar, vai casar assim mesmo ou não? Vai casar ou não vai? Não, então se for, falei isso com meus filhos, se isso for importantíssimo, eu vou ajudar a pagar uns exames caros antes de vocês marcarem o casamento. Porque se não for ter filho, vocês vão desistir um do outro. Não estou casando com os filhos que ela vai me dar. Estou casando com ela. Vai sofrer se não tiver. Vai. Mas é preciso coragem para saber isso. Coragem, irmãos, é uma palavra tão poderosa nas Escrituras, que quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, Ele disse assim, eu vos mandarei outro, o que a Bíblia diz? Consolador. A palavra no original,
Paráclitos. Paráclitos significa eu vou mandar aquele que dá coragem. Aquele que dá coragem. O Espírito Santo é, por excelência, o encorajador, o que nos renova, o que tira o desânimo, o que tira a gente do buraco. Porque desânimo dá em todos nós. Não é verdade, irmãos? Desânimo. Diz um estudioso, não conferi isso, que existe 365 não temas na Bíblia. Um para cada dia do mês, do ano, porque todo dia a gente precisa de coragem. É preciso coragem, irmão, para vir num culto um dia de frio. É preciso coragem para vir num culto dia de calor. É preciso coragem para vir num culto, irmãos. Eu tenho aquele filho amado que vai se casar ano que vem, 23 anos, o Ciro, que um dia eu falei com ele: Ciro, pai, o senhor me empresta o carro, hoje eu tenho o carro dele, o senhor me empresta o carro que eu vou num aniversário de um pessoal da igreja. Falei, 10h30 aqui de volta, 22h30. Ele falou, pai, o senhor não entende essa igreja sua, não. 22h30, nem os garçons chegaram, pai. A festa começa depois de meia-noite. Falei, não interessa. Amanhã você vai para a escola bíblica. A gente não tinha ainda esse tanto de culto. Amanhã, ele tinha uns 18 anos. Vai para o culto amanhã. Tá bom. Eu não sei que hora que ele chegou, porque eu estava dormindo. 8h20, lá vou eu acordar o Ciro. Sacudi o Ciro. Acorda, Ciro, a hora de ir para a escola bíblica. E ele sentou assim, irmãos, puxou a coberta, olho fechado, e falou assim, paizão, o senhor nunca pensou no dia domingo assim, se eu não fosse o pastor dessa igreja, nesse dia de frio, nessa chuvinha que está caindo em Belo Horizonte, mas eu não ia lá de jeito nenhum. Aí empurrei, falei, vai deitar, isso é conversa de falar com o pastor, dia domingo, hora dessa, porque naquela manhã, irmãos, chovia uma chuva fina em Belo Horizonte, estava mais frio do que isso aqui. E eu falei assim, se eu não fosse o pastor daquela igreja, eu ia ficar agarrado com o Claudinho aqui a manhã inteira, porque eu não ia sair daqui de jeito nenhum. Coragem, irmão, para chamar os pecadores, coragem para você não passar o ano inteiro e nunca falar com ninguém de Jesus. Coragem para você não ser só frequentador de culto, não abre sua casa, não apoia um grupo de comunhão, não convida seus vizinhos, acha que seus vizinhos não querem nada com Deus, ou é você que não quer nada com eles. Coragem para falar com seus líderes, eu vou abrir minha casa. Coragem para no dia do encontro do grupo que está em sua casa ou na região, levar alguém lá. Coragem, irmãos, para convidar alguém para vir ao culto com você. Coragem. Esses 4 amigos falaram com esse paralítico, nós vamos te levar lá. Nós vamos levar. E você sabe, o sujeito não crente mesmo, ele vê placa de igreja, irmãos, ele muda de passeio. Tem horror a placa de igreja. Os irmãos podem pôr a placa maior do mundo, primeira igreja, pode pôr a placa comunidade, pode pôr a placa, pode pôr o nome que quiser. O incrédulo, ele só vem se a gente buscar. Então vamos andar. Vamos ler de novo? Coragem, compaixão, companheirismo. Eles são amigos. Eles gostam um do outro. Eles têm relacionamento. Não é porque ele é paralítico que ele não serve. Não é porque ele é ateu. Não é porque ele é espírita. Não é porque ele é hindu ou ele é muçulmano. Não é porque ele é um desviado. Não é porque ele não gosta de igreja que ele não é gente que deve ser amado. Companheirismo. Eles gostam. Eles têm relacionamento. Com licença dos irmãos, o ano passado Deus nos deu um presente muito grande na 8ª igreja. Nós recebemos 600 novos membros, mais de 350 batismos. E eu resolvi que fizesse uma pesquisa para saber como é que esse povo chegou lá. Porque nós fazemos essas coisas de mídia tudo, que o pastor falou. Então nós temos um prédio alto, com a cruz enorme, e nós fizemos a campanha para a Copa do Mundo. Jesus, paz para as nações. Distribuímos folhetos em inglês, espanhol, pusemos na rua nossa igreja, grafitamos os muros dos estacionamentos nossos. Nós fizemos, junto com outras igrejas, o que nós podíamos pensar como conselho da igreja. Mas eu falei que
que será? Nós temos culto na internet, nós temos um programa na TV, para Minas Gerais inteira, mas quando foi pesquisar, por que é que vocês chegaram à 8ª igreja? Irmãos, 90% dos novos membros da igreja vieram porque um amigo ou um parente trouxe. Nós temos alguém que estava assim desesperado, viu que era uma igreja, entrou e alguém acolheu. Mas 90% vieram porque um amigo trouxe. Quem que você está orando para ser salvo? Quem que você está apaixonado para encontrar Cristo? Irmãos, a maior igreja que tem aqui em Curitiba chama Igreja dos Desviados. Isso é uma marca do IBGE, os desigrejados. Eles não vão mais. Quem vai buscá-los, irmãos? Quem vai buscá-los? Se nós não formos buscá-los, eles não virão, irmãos. Então, no seu relacionamento, essa mentalidade, tem gente que diz assim, a igreja está presa nas 4 paredes. Já viu isso? A igreja está presa nas 4 paredes. Ninguém mora aqui que eu saiba. Ninguém mora aqui nesse prédio. Mora? Não. Os diáconos, por favor, façam uma vistoria geral aí. Todos nós, irmãos, estamos fora das 4 paredes. E a igreja não é o prédio, a igreja é o povo. Você, se não cuidar, você fica com a mentalidade 4 paredes. O dia de falar de Deus é o dia de ir no culto. Vou no culto, a gente fala de Deus. Convido para ir no culto. No culto. 4 paredes. Qual foi a última vez que você deu uma Bíblia de presente? Qual foi a última vez que você falou do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual foi a última vez que você testemunhou sua fé? Qual foi a última vez que alguém falou assim com você? Você é uma pessoa especial. Você é espetacular. E você aproveitou a oportunidade para levantar a glória de Jesus, ou você disse, não, muito obrigado. Isso é berço. Perdeu a oportunidade de falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Companheirismo. Vamos andar? Que a hora corre. Vamos embora. Pelo menos isso você decora. Coragem, companheirismo, compaixão, cooperação, compromisso, criatividade, confiança. Compaixão, irmãos. Não pode deixar seu amigo paralítico sabendo que Jesus tem feito milagres, sabendo que esse novo rabino está realizando tanta coisa, sabendo que Deus está na terra na figura desse rabino. Não pode. Vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas e disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, se nós olharmos nosso próprio coração, ou o inferno é muito bom, ou nós endurecemos demais, porque nós não temos compaixão pelos perdidos. Fui num congresso na Argentina, alguns anos atrás, e como é meu costume, vou sempre ali onde tem livros. Aí, olhando os livros, eu comprei um livro que ele é como um ícone, um talismã, um profeta lá dentro da minha biblioteca. O título do livro é Põe lágrimas nos meus olhos, Senhor. O livro fala dos crentes que não choram pelos perdidos. O livro fala dos pregadores que não choram para que as pessoas se convertam. O livro fala de que nós estamos tão acostumados com a religião que nós vemos no culto e que as cadeiras vazias nós arrumamos justificação e que as pessoas não convertendo, nós achamos que está tudo normal, porque está todo mundo duro, está todo mundo perdido, ninguém quer saber de Deus, nem meus filhos, nem meus netos, nem essa nova geração. E o escritor do livro diz, é porque a conversão de muita gente só acontece quando se semeia com lágrimas. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E eu constantemente olho aquele livro e olho meu coração. Tem quanto tempo que eu não choro por minha cidade? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Um dia alguém disse, o que o senhor quer mais
Nós já temos 5 cultos. O que o senhor quer mais nessa Belo Horizonte? Essa igreja está muito grande comparado com quem? Porque muito é sempre em relação a alguém, não é assim? Se nós compararmos com a Igreja Batista Central, a Igreja Batista Central tem 10 mil membros. Nós temos a metade. Se nós compararmos com a Igreja da Lagoinha, que afirma ter 50 mil membros, nós temos 10%. Se nós compararmos com Belo Horizonte, que tem 2 milhões de pessoas, se nós compararmos com o Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas, e se nós compararmos com 7 bilhões de pessoas, em relação aos perdidos desse mundo, que igreja grande é essa, irmãos? Enquanto tiver um perdido em Belo Horizonte ou no mundo, nós temos que ter compaixão, porque foi isso que fez nosso Senhor descer da glória e homem se fazer. Os amigos não podem, vendo que há uma possibilidade, tem uma possibilidade. O adolescente mais perdido que você conhece pode ser o pastor da nova geração. Aquela bênção. A moça mais perdida pode ser aquela moça mais preciosa que junto com seu marido transformado vão cuidar dos casais desse novo tempo de tanta confusão na sociedade sobre família. Nós temos que ver o que Deus pode fazer e encher o nosso coração de compaixão. Coragem, companheirismo, compaixão, cooperação, compromisso, criatividade, confiança. Então, irmãos, cooperação. Pulou ali a cooperação. Então, deixa a cooperação ali. Os 4 se juntam para levar um a Cristo, irmãos. Um ajuda o outro. Você sabe, ninguém tem... Todos os 4 amigos são 4x4. Corredor de 100 metros da maratona. Tudo sarado. Não, os amigos nossos são mais gordinhos, mais magros, mais altos. Não é assim? Ninguém tem um amigo tudo igual. E esses amigos de bom coração, geralmente eles não são essas substâncias assim, não. Os 4 falaram, nós vamos te levar. Você topa? Topa, vamos embora. Se não houver cooperação na igreja, a igreja não rompe. E louvado seja Deus que os irmãos têm cooperado, porque o ano passado, quando eu vim aqui, não tinha essa entrada sustância. Já mudaram a entrada. Por que fizeram a entrada? É só raciocinar, gente. Fizeram a entrada porque teve dinheiro. Por que teve dinheiro? Porque o povo cooperou, pronto. Claro. Todo mundo cooperou, isso é outra conversa. Mas que o povo cooperou, cooperou. Por que nós temos escola bíblica para as crianças? Porque tem gente cooperando. Por que tem um atendimento diagonal? Gente cooperando. Por que... Agora, irmãos, quanto mais nós cooperarmos, mais forte a igreja andará. Mais forte a igreja andará. De vez em quando eu pergunto aos membros da nossa igreja, se todo mundo cooperasse igual você coopera, como é que seria a 8ª? E uns tiveram a ousadia, positivamente falando, de responder. Ela já tinha falido, pastor Jeremias. Tem 4 meses que eu não dou dízimo. Ela já tinha quebrado, porque eu não convido ninguém para vir a essa igreja, já tem uns 6 meses. Falei, ainda bem, varão, que você está arrependido. Bom, não sei se está arrependido ou não. Cooperação. Irmão, pense, fale com o senhor, como é que eu vou cooperar para essa nossa igreja florescer mais e mais? Como é que eu vou cooperar para que haja um movimento do Espírito tão poderoso em Curitiba, que o povo do Brasil começa a dizer, eu acho que Deus mudou para Curitiba. É lá que ele está. Compromisso. Coragem. Quem lembra? Vamos? Te ajudar. Vamos lá. Coragem, companheirismo, compaixão, compromisso, criatividade e confiança. Nada, irmãos, para esses 4 homens. Nada para esses 5 homens, porque o que está ali também está animado. Porque disse a palavra, vendo-lhes a fé. É a fé dos 5. Ninguém desanima esses homens. Primeiro, o peso do homem não desanima o homem. Segundo, chegaram na casa, a casa está cheia. Você já teve um lugar que está cheio demais e que você queria entrar
e que não adianta mostrar a carteira de 60 anos para cima, que ninguém deixa mesmo. Não adianta falar, dá o lugar que é mulher, ela está forte, ela fica aí. Não adianta, o povo não cedeu. Já pensou? Se um daqueles é amigo de Pedro, Pedro está lá na frente, perto de Jesus, aí a gente passa um aviso. Aí Pedro olha para lá, o cara diz, Pedro, ó. Nós vamos levar você aos pés de Jesus. Toda vez que você quiser fazer uma coisa boa, vai haver uma barreira. Toda vez que você quiser construir alguma coisa, você vai ter impedimentos. Você terá obstáculos. O tamanho do obstáculo define o tamanho do seu futuro. Presta atenção. Davi chega lá diante daquele desafio de Golias. Golias, diz a Bíblia, que era um gigante. Tinha 3 metros e uns quebradinhos. E Davi resolveu enfrentar Golias. Agora imagine, irmãos, e aí todos nós sabemos dessa guerra, e Davi ficou com a espada de Golias, e Davi é conhecido na história, e todo mundo usa essa figura, Davi contra Golias, eu sou Davi enfrentando um Golias, e assim não é que nós fazemos. Agora imagine se Davi derruba um anão. O cara tem 1,15 m, e o Davi foi lá e derrubou. Ninguém ia falar, e quando falar, aquilo ali até eu. Meu filho caçula derrubava aquilo ali, que fez nada. O tamanho do obstáculo define o tamanho do seu futuro. Futuro grandioso, grandes obstáculos. Futuro pequeno, obstáculo merreca. Então você não desanime, você não desista. Mantenha seu compromisso de andar com Deus, seu compromisso de participar da igreja, seu compromisso de ser fiel nos seus dízimos, seu compromisso de viver o evangelho, onde você vive, seu compromisso de ser de Deus, seu compromisso de perdoar quem estragou sua vida, quem prejudicou você. Pelo amor de Deus, não vá pela vida amargurado. O negócio já aconteceu há 5 anos atrás e sua alma não sarou. Toda vez que você fala daquele assunto, sua alma reflete uma mágoa. Você sarar, meu irmão e minha irmã. Tem gente que divorciou há muitos anos, até hoje quer saber a notícia do ex ou da ex. Largue ele para lá e cuida de sua vida. Compromisso. Ô, gente boa, acabou o horário. Pode terminar? O pastor mandou, gente. Todo mundo só melhora quando ouve o pastor. Vamos ver se anda. Vai dar um enter aí, benção. Coragem, companheirismo, compaixão, cooperação, compromisso, criatividade, confiança. Criatividade. No manual de levar paralíticos a Jesus, não tem o capítulo destelhe o telhado. Quebre o telhado. Eles conheciam a engenharia da época. Tinha uma escadinha que levava ao eirado, muito quente. Na época de muito calor, o povo ia lá, tinha uma sombrinha lá. O telhado era feito de placas de barro com galhos e folhas e eram colocados em cima dos caibros. Então eles subiram. Não sei aqui se alguém já carregou geladeira escada acima. Alguém já fez isso? É tenso, gente boa. Agora carregou o sujeito garrado aqui, e depois descer, destelhar e descer no muque. E o cara olhando para cima e dizendo, é ressurreição ou é pura divina? O que é que nós vamos fazer, irmãos, para alcançar uma geração pós-moderna que não quer Deus? O que é que nós vamos fazer? A criatividade parte daquilo que a gente tem. O que nós temos é um jeito de trabalhar melhor. O conselho da nossa igreja decidiu no começo do ano 2000. A 8ª igreja é uma igreja aberta para mudar. Não sua teologia, mas nós vamos mudar o método quantas vezes for preciso, porque o cara do outro lado da rua nós temos que buscar. Nós temos que buscar ele. A mensagem é a mesma, o método tem que variar. Cada contexto descobre seu jeito. Cada contexto. Como é que nós vamos trabalhar com as mulheres? Como é que nós vamos trabalhar com os jovens? Como é que nós vamos trabalhar com os casais? Como é que nós vamos fazer o culto? Como é que nós vamos pregar a palavra? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer. Criatividade. Tem que ter criatividade para educar os filhos.
Não, era assim que meu bisavô educava, nós vamos educar até hoje. O que é isso? Seu bisavô não sabia o que era smartphone. E tem uns pais malucos dando iPhone de presente para criança de 7 anos. Um brinquedo caríssimo. E que os pais não têm moral com os filhos. Dizer, você vai brincar só 1 hora. Mas mães, tantãs. É mãe que dá civilidade na casa. Sabia disso, né? É pai, não. Pai, soa o nariz em qualquer lugar. Mãe, tira o lenço. Agora as crianças começam a andar na igreja, já vi em lugares aqui, eu não vi. Mas as crianças começam a andar e a mãe boboca atrás da neném. Não, essa juventude está perdida porque tem smartphone, iPhone. Ô gente, isso é um caminho sem volta, louvado seja Deus. A Bíblia está aí, o pastor falou comigo, você está... Eu falei, pastor, me empresta a Bíblia porque minha Bíblia acabou a pilha. Entendeu? É uma maneira de brincar. Ele me emprestou aqui, o texto. Ele estava impresso também no PowerPoint. Como é que a gente faz? Na nossa igreja nós temos o seguinte costume. Qualquer igreja que está crescendo, nós mandamos um pastor lá para ver e copiar o que pode copiar. Eu não falei com os irmãos que eu gostei do negócio do Jack, já fotografei e já vou copiar as coisas boas daqui? Só os idiotas não aprendem com os vencedores e com os fracassados. Os que fracassam ensinam para nós onde não passar. E os vencedores ensinam para nós, opa, como é que a gente pode aprender isso aqui? Bora lá antes que o irmão feche a Bíblia. Confiança, irmão. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus falou 2 coisas com o paralítico. Os irmãos se lembram, né? Perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus começou pelo perdão? Porque que o perdão resolve um problema da raça humana. Qual é o problema da raça humana que o perdão resolve? O problema da raça humana é resolvido com o perdão, porque o perdão reconcilia a pessoa com Deus. Reconciliado com Deus, você tem então garantia de vitória sobre seu maior inimigo, que é a morte. Todo mundo aqui está na fila da morte. Todo mundo aqui. E ninguém sabe o número da sua senha. Louvado seja Deus. Não é assim, irmãos? Todo mundo aqui tem data de validade. Válido até dia tal, às tantas horas. Eu não quero saber minha validade, eu vou vivendo, irmão. Aleluia. O dia que Jesus chamar, eu estou agarrado. Ninguém aqui vai viver 120 anos. E se viver 150, não chega de jeito. Mas se passar do jeito, não chega a 200 de jeito nenhum. Então nós temos data de validade. Agora, o que são 200 anos comparado com 1 trilhão de anos? A eternidade não se mede. Então o perdão resolve sua vida com Deus. Você precisa de receber o perdão de Deus, entregar sua vida a Jesus, fazer o seu batismo, participar da vida da igreja, perdoados estão os teus pecados. Deus sabe que é Ele que resolve a questão da eternidade, que nós não temos jeito de resolver. Nós não temos jeito de perdoar nossos próprios pecados. Nós não temos como pagar o que tem que pagar para perdoar os nossos pecados. Nós temos que aceitar o que Deus fez, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E a graça e o favor de Deus vêm ao nosso encontro. Levanta-te, toma o teu leite e anda. É a segunda coisa que todos nós precisamos. Esse homem precisa de uma resposta de Deus todo dia na vida dele. Ele precisa de um fato que Deus intervém na história humana. Que Deus responde à fé. Vendo-lhes a fé, Deus sabe que nós precisamos de resposta à oração para ter força para trabalhar, para pôr comida em casa, para educar os filhos, para fazer uma viagem, para enfrentar um momento difícil, a doença de uma mulher amada, de um homem querido, a graça de olhar com um coração bom para quem nos prejudicou, dinheiro para poder fazer uma viagem, sustento para organizar a nossa vida, para embelezar uma igreja amada, para abençoar as pessoas. Deus sabe que, Salmo 27, 13, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus sabe que a gente precisa ver a bondade dele na terra dos viventes. Vendo-lhes a fé.
A fé que garante a eternidade. A fé que nos faz levantar todo dia, sabendo que estou convosco todos os dias da sua vida. Vamos terminar? Vamos ler lá a última vez. Vamos lá? Juntos? Coragem, compromisso, compaixão, cooperação, compromisso, criatividade, confiança. 2 orações para encerrarmos essa palavra. Feche seus olhos, 3 orações. A primeira oração é de gratidão. Agradeça a Deus pelo culto, pela igreja amada que você veio. Agradeça a você que está na internet. Agradeça ao Senhor. Estamos vivos. Louvado seja Deus. Nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Teu cuidado conosco, tua bondade, teu renovo sobre nossa vida. Como que o Senhor nos deu bom ânimo em momentos tão difíceis dessa semana. Oh Deus, glória ao teu nome que tem abençoado essa amada igreja e por tudo que foi preparado para que nós viéssemos a essa reunião. Louvado seja o Senhor. Nossa gratidão pela família, nossa gratidão pelo sustento, nossa gratidão por Jesus, nosso amado Salvador. Nossa gratidão pela palavra, o tema da igreja esse mês. A mordomia da palavra, a palavra que nos restaura a alma. Louvado seja o Senhor. Enquanto você ora ainda aí, 2 perguntas. Quem aqui já recebeu a Cristo, mas ainda não batizou e precisa tomar essa decisão? Eu vou batizar. Levanta a mão. Dizendo assim, Jesus que abençoe o Senhor. Quem ainda não batizou aqui desse lado, levanta a mão que não levantou ainda. Jesus abençoe. Quem mais? Aqui no meio. Muitos anos, Jesus que abençoe a senhora. Quem mais? Aqui, talvez a mulher já é e você não é. Ou o marido é, a senhora não é. Se o Jesus, nosso Senhor, estiver falando ao seu coração, levante a mão. Aqui na minha esquerda, Jesus que abençoe o Senhor. Jesus que abençoe você, minha filha. Eu vou me batizar. Eu vou falar com o nosso pastor, vou fazer a classe de batismo. Eu vou me batizar. Tem alguém na galeria? Filho de crente? Marido de mulher crente? Que ainda não levantou a mão. Última chamada agora. Eu vou me batizar. O Espírito de Deus vem falando comigo e falou hoje de novo. Quem não levantou a mão ainda levanta, dizendo, eu vou me batizar. Amém. Então, quem levantou a mão precisa falar com o pastor. O negócio é sério, eu quero me batizar. A outra pergunta é, não, para batizar não estou pronto não, mas eu vou ser crente. Vou andar com Jesus. Eu vou andar com Jesus. Tem alguém aqui assim? Levanta a mão e dizendo, Deus te abençoe lá atrás, minha filha. Quem mais? Eu vou andar com Jesus. Deus que abençoe a senhora. Quem mais? Lá no último banquinho tem alguém. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu não estou pronto ainda para batizar, mas eu vou virar crente, eu vou aprender tudo que precisa e eu vou ser crente. Quem não levantou a mão? Última chamada desse culto da manhã. Deus abençoe você. Deus te abençoe, benção. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmãos, e essa é a última chamada desse culto. Esse ano, segundo semestre, eu vou me esforçar para pôr alguém na frente de Jesus. Eu vou abrir minha casa. Não, aí agora um chamado à igreja. Eu quero que você fique em pé. O negócio é para valer. Se depender de mim, essa igreja vai experimentar um tempo exponencial. Meus parentes, meus amigos, meus funcionários, meus colegas de universidade, gente que já viveu perto de mim há muitos anos, nem sabe que eu sou crente. Eu vou lá. Eu vou lá. Se você tiver liberdade, faz uma coisa que é um costume na nossa igreja. Quando a gente fica em pé assim, a gente levanta as mãos também, dizendo, Deus, eu estou me oferecendo. Se não tiver liberdade, não é para te chatear, não. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos essa amada igreja. Jesus, nosso Senhor, nós estamos olhando como é que Curitiba e região vai receber compaixão, bondade, amor e transformação por causa do testemunho dessa amada igreja. Senhor, que a gente comece a ver um movimento do Espírito tão lindo através dessa igreja.
e que as pessoas cheguem aos pés de Jesus, a quem damos a honra e a glória. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos. O Senhor abençoe. Vamos ficar em pé para cantar a última estrofe que tem tudo a ver com o que fizemos agora do hino 298. Rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Nossa gratidão, reverendo Jeremias, pela boa palavra que nos trouxe. Neste edifício santo que visa o teu louvor, esteja a tua bênção, rogamos-te, Senhor, que muitos pecadores aqui em contrição se tornem templos santos de tua habitação. Ô, gente boa, muito obrigado, que o Senhor abençoe. Os CDs estão com a Fabíola ali fora. Segura na mão de quem está do seu lado aí. Segura na mão dele aí, ó. Segura a mão. A igreja caminha assim, gente. A gente apoiando uns aos outros. Vê se ninguém fica com a mão, mesmo que dá de 3. Dá a mão de 3 aí, ó. Encosta lá, dá a mão de 3 aí. Isso mesmo. Vamos orar. Nosso Pai do céu, guarda essa igreja amada na paz. Aquele que chegou aqui hoje tão abatido, tão cansado, Senhor, renova o seu bom ânimo. Guarda nossos filhos e filhas. Oro pelos que estão enfermos. O Senhor podia dar um sinal novo da graça. Oro por aqueles que têm que enfrentar obstáculo grande essa semana, que o Senhor dê uma grande vitória, Senhor, por amor do teu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e o poder e as consolações do Santo Espírito sejam derramados sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos na paz de Cristo. Um bom domingo. Até a noite, 19 horas.